A história começa com um garoto chamado Arrow, sentado à mesa com sua família. O pai comenta que está surpreso com a tranquilidade do filho, porque ele mesmo não conseguiu dormir naquela noite, pensando em qual classe de herói Arrow receberia. A mãe também demonstra estar muito animada com a cerimônia, enquanto a irmã mais velha afirma com confiança que ele vai superar todos os colegas. A mãe ainda brinca dizendo que com o charme que ele tem, provavelmente vai atrair várias garotas, mas isso deixa a irmã preocupada, imaginando que ele possa se afastar dela. Apesar de toda a expectativa, Arrow é bem mais realista e acredita que existe a chance de acabar sendo apenas um rapaz comum. No mundo em que vive, as classes de herói são bênçãos especiais concedidas às crianças quando completam 10 anos, permitindo que desenvolvam habilidades específicas e sigam caminhos diferentes. Quando chega o dia da cerimônia, todos os estudantes se reúnem na escola para receber a bênção. O sacerdote chama o primeiro garoto, coloca a mão em sua testa e logo surge na mente dele a imagem de fogo e martelos, confirmando que sua classe será ferreiro. O menino corre feliz até o pai comemorando o resultado. O ritual continua com os outros alunos até finalmente chegar a vez de Arrow. Sua irmã reafirma que ele receberá uma classe especial. Enquanto caminha até o sacerdote, sua família observa cheia de orgulho, acreditando que ele receberá uma classe avançada igual a dos pais. Afinal, sua mãe é a famosa princesa da espada, e seu pai, um poderoso arquimago. Arrow fecha os olhos, tentando sentir a bênção, mas por mais que se concentre, não vê absolutamente nada. O sacerdote fica surpreso e, após alguns segundos, anuncia algo extremamente raro. Arrow é um herói sem classe. Na mesma hora, toda a animação da família desaparece e eles ficam decepcionados, acreditando que o destino dele foi arruinado, já que sem classe ele não teria nenhum talento especial. No dia seguinte, Arrow decide continuar treinando esgrima normalmente. Seus pais garantem que nunca o expulsariam de casa, mas ele responde que não quer se tornar um peso para a família. A irmã promete apoiá-lo de qualquer forma. Para tranquilizar todos, Arrow lembra que sempre treinou com a própria mãe, então ainda pode ser útil mesmo sem classe. Mesmo assim, comenta brincando que ela é uma professora terrível porque sempre vence os treinos com facilidade. A mãe fica feliz ao perceber que o filho continua determinado, enquanto o pai começa a pensar que talvez ele ainda consiga algum trabalho no futuro. Cansado de tanta atenção, Arrow decide sair para treinar sozinho. Quando chega ao campo, encontra 2 estudantes da classe espadachim lutando. Durante o duelo, eles percebem a presença dele e perguntam o que alguém sem classe faz ali. E Arrow responde calmamente que também veio treinar. Os garotos riem, dizendo que estão apenas se divertindo, já que graças à classe não precisam se esforçar muito. Em seguida, voltam a lutar, exibindo o poder que receberam. Observando atentamente Arrow, percebe que os movimentos deles são mais fluidos por causa da classe, mas mesmo assim decide desafiar um deles para um combate. Um dos garotos ri da ousadia, mas Arrow afirma que não precisa de uma classe para lutar. Com o orgulho ferido, o espadachim aceita para dar uma lição nele. Antes de começar, pergunta se Arrow ainda possui a bênção de proteção, um escudo temporário que todos recebem ao nascer e que se regenera com o tempo. Arrow confirma então o duelo começa. O espadachim avança confiante, atacando com a espada, mas Arrow rebate o golpe com facilidade, deixando o garoto chocado. Logo depois desvia de outro ataque e trava as lâminas com ele. Vendo a dificuldade do amigo, o segundo acha que ele está brincando e manda terminar logo, mas o espadachim responde que Arrow não é tão simples. Conforme os golpes continuam, ele percebe que não vai vencer sozinho, então decide trapacear e pede ajuda ao amigo. O segundo garoto salta para atacar Arrow por trás, mas ele percebe e desvia a tempo. Enquanto os dois discutem, Arrow nota que a classe deles não ajuda em nada no trabalho em equipe. Aproveitando a abertura, ele parte para finalizar. De repente, desaparece da visão deles e surge abaixo de um, acertando um soco, direto no maxilar, derrubando o garoto inconsciente. O outro tenta reagir, mas tropeça no próprio amigo, dando a Arrow a chance perfeita para derrotá-lo também. Com os dois no chão, Arrow anuncia calmamente sua vitória, mas eles ficam irritados, dizendo que ele venceu apenas por atacar de surpresa e pedem revanche. Nesse momento, um garoto ruivo aparece observando Aracena, dizendo que os dois são uma vergonha para os espadachins. Ele se aproxima de Arrow e pergunta se ele é o filho da famosa princesa da espada. Quando Arrow confirma o ruivo, elogia suas habilidades aprendidas com a mãe, mas afirma que aqueles dois não passam de iniciantes. Em seguida, aponta a espada para Arrow e o desafia para uma luta de verdade. O garoto ruivo declara com confiança que vai mostrar o verdadeiro poder da classe espadachim. Enquanto isso, os outros dois começam a cochichar, suspeitando que ele seja filho do capitão da guarda da Vila Evan. Logo, ele confirma sua identidade sem hesitar. Ao ouvir isso, Arrow lembra que o pai dele costumava contratar a mãe do garoto para caçar monstros no passado. Observando melhor o adversário, Arrow até pensa que aquele rapaz bonito não parece em nada com o pai e se pergunta se ele também se tornaria um homem carrancudo no futuro. De repente, os ombros do ruivo começam a tremer. Ele elogia o próprio pai, dizendo que ele é um espadachim poderoso e um mentor sábio, mas demonstra frustração ao afirmar que é injusto, que mesmo com tantas qualidades ele tenha perdido o título de espadachim mais forte da vila para o tamanho de Arrow. Percebendo o tom cheio de inveja, Arrow entende que o garoto está apenas descontando sua frustração nele, principalmente por nutrir ressentimento pela sua mãe. O ruivo fica envergonhado, mas pergunta se Arrow pensa o mesmo. Sem rodeios, Arrow responde que acredita sim que sua mãe é a pessoa mais forte da vila. O garoto então declara que herdou o talento natural do pai e que vai derrotar Arrow para provar que sua família é superior.
Depois de se acalmar, ele conta que já recebeu a classe de espadachim há 1 ano e desde então vem treinando intensamente sob a orientação do pai. Com toda essa dedicação, afirma que não existe chance de perder. Arrow, por outro lado, lembra que também treinou com a própria mãe e diz que não pretende sair derrotado. Os dois levantam as espadas e a luta começa. O Ruivo ataca primeiro. Arrow bloqueia e contra-ataca imediatamente, iniciando um confronto feroz. Os outros estudantes assistem chocados, vendo Arrow acompanhar o ritmo do adversário mesmo sem classe. Enquanto observa os movimentos, Arrow admite mentalmente que o Ruivo é muito mais forte que os dois anteriores, mas percebe que seus ataques são movidos pela raiva. Esperando o momento certo, Arrow tenta um contra-ataque, mas o garoto ativa a técnica corte duplo, empurrando Arrow contra a posta parede. O Ruivo se surpreende ao ver o primeiro golpe bloqueado, mas percebe que o segundo conseguiu ferir Arrow. Irritado, Arrow pergunta sobre aquela habilidade. O adversário explica que é uma técnica exclusiva da classe espadachim praticamente impossível de defender, principalmente para alguém sem classe. Mesmo assim, Arrow decide que vai aprender a bloquear aquilo com treino suficiente. O Ruivo, impressionado, começa até a elogiar sua determinação. Alguns dias depois, a irmã de Arrow encontra ele dormindo profundamente pela manhã e tenta acordá-lo com um beijo, mas ele desperta antes e se afasta com expressão fria. Ela exige um pedido de desculpas em forma de beijo, mas Arrow simplesmente sai do quarto para tomar café. A mãe observa sorrindo enquanto serve a refeição para uma família reunida. Durante o café, a irmã pergunta se Arrow vai continuar treinando. E ele confirma. Isso a irrita. Ela insiste para que ele descanse e deixe que ela cuide mais dele. Mas Arrow ignora e se levanta para sair. Confusa, ela questiona por que ele tem treinado todos os dias, desde que voltou machucado. Para tranquilizar, a mãe revela um segredo e leva a filha até um baú cheio de espadas quebradas, mostrando o quanto Arrow tem se esforçado nos últimos dias. A irmã fica surpresa, enquanto a mãe sente orgulho por ver que o filho encontrou motivação depois das lutas contra outras crianças. A determinação dele também inspira a irmã, que passa a desejar criar um mundo onde pessoas sem classe não sejam discriminadas. A mãe sorri ao ouvir esse objetivo. Enquanto isso, na floresta, Arrow continua treinando sozinho. Ele golpeia um alvo preso a uma árvore, recua e executa um contra-ataque. Logo consegue reproduzir perfeitamente o corte duplo que viu na luta. Satisfeito, pensa que ter sido derrotado pelo Ruivo valeu a pena. De repente, um Goblin surge dos arbustos tentando atacá-lo com um porrete. Arrow reage rápido, mas logo um rugido monstruoso ecoa atrás dele. Arrow se vira pensando em avisar os guardas sobre o monstro, mas para ao ouvir um grito desesperado. Reconhecendo a voz, entende que não há tempo para buscar ajuda. Segurando firme a espada, corre para dentro da floresta, convencendo-se de que tudo vai ficar bem. Ao se aproximar da origem do som e espiar por trás de um arbusto, encontra o garoto ruivo, com o braço coberto de sangue. Ele entrega a própria água sagrada e assim que o garoto bebe, todos os seus ferimentos somem rapidamente. Mesmo recuperado, ele fica incomodado ao perceber o quanto Arrow tinha se tornado mais forte. Ao notar que o Ruivo já estava bem novamente, Arrow agradece pela ajuda anterior e volta a perguntar sobre aquela habilidade impressionante que ele havia usado. O garoto responde de forma simples, dizendo que era apenas um corte duplo, mas o herói insiste em saber como ele conseguiu aprender algo assim sem possuir uma classe, já que pessoas comuns não costumam dominar técnicas especiais. Então o espadachim explica que levou o próprio treinamento ao extremo para desenvolver aquela habilidade, o que deixa o Ruivo ainda mais confuso. Em seguida, ele esclarece que conseguiu aperfeiçoar a técnica ajustando o tempo e a precisão dos movimentos. E ainda comenta que o próprio Ruivo foi essencial nesse processo, pois serviu como referência depois de ele apanhar inúmeras vezes durante os treinos. O garoto fica sobrecarregado com essa revelação, mas Arrow acrescenta que vinha se dedicando intensamente justamente para enfrentá-lo em uma revanche. Impressionado com tamanha determinação, o Ruivo aceita o desafio. Arrow pergunta se ele tem certeza e o garoto responde que é o mínimo que pode fazer depois de ter sido salvo e curado por ele. O herói se surpreende com a resposta e comenta que não esperava esse tipo de atitude, o que acaba ofendendo o garoto. Logo, os dois sacam suas espadas e iniciam o confronto com golpes simultâneos. O Ruivo se surpreende ao ver Arrow bloquear ambos os ataques e acaba sendo atingido por um golpe inesperado.